Boa noite, queridos irmãos. Vamos então acalmar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos nesse momento, né? Para que possamos conversar com Jesus. Ele que é o nosso guia espiritual, Ele que nos ajuda a iluminar a nossa consciência aqui na Terra. Vamos falar com Ele das nossas necessidades. Cada um traz consigo dificuldades, aflições, sofrimentos, né? Que são próprios de todos nós. Então vamos fechar os olhos, vamos sentir a presença de Jesus conosco, nos dizendo: vinde a mim, vós que sofreis, que estáis cansados, eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. E estando com Jesus, nós suficientemente estaremos equilibrados para compreender as nossas dificuldades e conquistar a paz e o entendimento. Assim, Jesus, junto a Ti, nós te rogamos que abençoe a todos aqui presentes, como vem abençoando encarnados, desencarnados, que estejamos todos nós também abençoando esses momentos que Jesus nos permite estarmos juntos para as tarefas da noite, representando os seus ensinamentos, não só através das lições, mas também da nossa vida diária. Que o Teu amor envolva todos aqueles que estão com no nosso livro de prece, para que sejam todos visitados, amparados, Jesus, de acordo com a lei de amor que Tu desenvolve no seu coração e distribui a todos nós. Abençoe os nossos benfeitores que estão presentes conosco, que nos ajudam, que nos dão força para estarmos aqui, assumindo as nossas responsabilidades. E que cada um de nós possamos estudar, refletir e colocar dentro dos nossos corações e da nossa consciência o que aprendemos contigo. Nos ajude, Jesus, a estar contigo sempre. É a nossa prece. Que assim seja. Nós vamos estudar do livro Religião dos Espíritos, uma lição bastante importante para todos nós, porque muitas vezes nós não compreendemos a lei do amor e Jesus vem nos trazer nessa lição, através dos Espíritos, né, que aqui são devotados a nos ajudar no nosso agrandamento espiritual. Ele está nos dizendo através da lição que tem o título Abençoa. É o título da lição, Abençoa. E nos diz Emmanuel: deixa que a bênção de Deus te ilumine o coração, para que saibas abençoar. E nós temos muita dificuldade na lei do perdão, né? A gente não esquece do mal dos outros. E nessa lição nós estamos aprendendo como iniciar, né? Dentro de nós a lei do perdão, como Jesus nos ensina. Então Ele nos pede aqui no começo da lição que deixemos, né, que o nosso coração se ilumine das bênçãos de Deus, para a gente começar a aprender a abençoar. E ele diz assim: ninguém prescinde do amor para viver. Todos nós precisamos de amar e ser amados, né? Observa os que marcham desdenhoso, ignorando-te a presença, habituados à convicção de que o ouro pode comprar a felicidade. Olha só, que lição maravilhosa, né? Mas aí a recomendação: abençoa-os e passa. Ninguém conhece
o rochedo em que o barco da ilusão lhes infligira o derradeiro travo de angústia, o derradeiro momento de angústia, né, pelo qual passamos, quando assim estamos cheios de ilusão. Chegará o momento que vai trazer para nós grandes angústias, grandes tormentos, né? Então, aquele que já conhece os ensinamentos de Jesus tem que saber compreender. E ele diz: vês inquieto os que se desmandam no poder, abençoa-os e passa. E assim ele vai dizendo: muitos deles simplesmente arrastam as paixões que os arrastaram para o gelo do ostracismo ou para a cinza do esquecimento. Veja bem, a nossa paixão, às vezes, né? A gente caminha por realizar aquilo que é paixão nossa e muitas vezes somos arrastados para o gelo de cinzas, né? E do esquecimento. Contemplas espantado os que são portadores de títulos preciosos, a te exigirem considerações e tributos especiais. Abençoa-os e passa. O tempo cobrar-lhe-á aflitivo imposto da alma pela distinção que lhes conferiu. Veja bem, nós muitas vezes temos conosco uma certa capacidade, autoridade, né, de cobrar os outros, e a gente exige do outro e cobra dele, né, mais atenção para a gente, que a gente se sente melhor e ninguém vê como estamos, né? Então, nos diz aqui Emmanuel que a gente deve olhar e dizer, né, abençoar e passar. O tempo cobrar-lhe-ás o aflitivo imposto da alma, está cobrando o imposto, né, daquilo que a gente está fazendo, que é aquilo que a gente acha que já tem condições, né, títulos especiais para nós. Houve tristes os que injuriam e amaldiçoam, abençoam e passa. Então, muitas vezes a gente ouve e fica triste, né? Quando vemos injúrias, amaldiçoando alguém, ou coisas, né? Sendo ingrato à vida. E Jesus nos recomenda: abençoa-os e passa. São eles, talvez, infelizes que ainda não podem assinalar as próprias fraquezas. E muitas vezes acontece conosco, né? Somos infelizes e não estamos ainda conscientes da nossa fraqueza. Fita admirado os que fazem tábuas rasas dos mais altos deveres para desfrutarem prazeres loucos, enquanto a vitalidade lhe robustece o corpo jovem. E muitas vezes a gente, né, critica ainda dizendo quantos irmãos e nós, quando jovem, poderíamos ter nos dedicado mais às nossas tarefas de espírito que somos, né? E deixamos assim que os prazeres loucos tomem conta da nossa vida. E quando caímos em si, né, já começamos a compreender o valor da vida, o nosso corpo jovem ainda, a gente nada fez por merecer depois na velhice, trazer paz e conhecimento, porque estamos passando por todas as coisas na nossa vida. Mas Emmanuel nos diz: abençoa-os e passa, né? Porque se a gente ficar também ligado a esse pensamento, nós vamos criticar os outros, né? Vamos dizer, quando era jovem não fazia nada, hoje na velhice não entende o que está passando, as dificuldades, né? Então vamos abençoar e passar. Amanhã surgirão acordados em mais elevado nível de entendimento. Vamos pensar assim, né? Como o Emmanuel nos convida: abençoar, passar e lembrar, amanhã surgirão acordados
e em mais elevados níveis de entendimento. E ele continua dizendo: se alguém te fere, abençoa. Se esse mesmo alguém volta a ferir-te, abençoa outra vez. Não te prevaleças da crueldade para mostrar a justiça, porque a justiça integral é de Deus, e todos viverão para conhecê-las. Olha só. Se teu filho é rebelde e insensato, abençoa teu filho, porque teu filho viverá. Se teus pais são irresponsáveis e desumanos, abençoa teus pais, porque teus pais viverão. Se o companheiro aparece ingrato e desleal, abençoa teu companheiro, porque continuarás ele vinculado à existência. Não vai desaparecer da nossa vida, vamos estar sempre vinculados uns aos outros, né? Um no corpo e outro fora do corpo. Se há quem te calunia ou persegue, abençoa os que perseguem e caluniam, porque todos eles viverão. Humilhados, abatidos, esquecidos ou insultados, abençoa sempre. Basta a vida para retificar os erros da consciência. A gente às vezes quer cobrar dos outros, né? Mas Emmanuel está nos dizendo que basta a vida para retificar os erros da consciência. Inquirido certa vez ao apóstolo quanto ao comportamento que lhe cabia perante a ofensa, afirmou-lhe Jesus: perdoarás não 7 vezes, mas 70 vezes 7. É infinito, né? O nosso perdão. E ele termina dizendo: com isso, o Divino Mestre desejava dizer que ninguém precisa vingar-se, porque o autor de qualquer crueldade tê-la-á como fogo nas próprias mãos. É difícil, né? Nós temos que nos cuidar. Então, Emmanuel nos termina dizendo: com isso o Divino Mestre desejava dizer que ninguém precisa vingar-se, porque o autor de qualquer crueldade tê-la-á como fogo nas próprias mãos. Vejamos, né, a lei de Deus. É importante a gente aprender, porque nós vamos vivenciando no nosso dia a dia, nas lutas diárias, né? E do Fonte Viva, o nosso Evangelho, nós vamos trazer também uma lição muito importante, que é a 17 do capítulo 9, versículo 10 de Atos, que tem o título da lição: Cristo e nós. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então, disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Emmanuel nos diz sobre esse texto da Bíblia, dizendo, né, para que haja melhor entendimento para todos nós, ele diz: os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. E a gente entrega, né, as tarefas que os nossos benfeitores, que Jesus possa fazer algo e nos tirar de todos os perigos, de todas as dificuldades aqui na terra. Mas Jesus espera por nós na tarefa dele, de abençoar, de amar, de perdoar. Ele continua dizendo: ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Então, a gente vê que devemos caminhar rapidamente, né? Porque se nós queremos um mundo melhor, depende de nós. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realize e intensifiquem. Veja bem, o Mestre, né? Ele, para estender o seu trabalho aqui na Terra, ele precisa de nós, precisa de braços humanos que realize e intensifiquem o trabalho de Jesus.
Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela. Olha só, desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela, junto das almas, que somos nós, estamos no corpo físico, né? Somos as almas, e os que estão fora do corpo também, para que se convertam em instrumento de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretiza. Aliás, não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, quando Jesus nos busca, né, para a sua lavoura de luz, qual acontece na conversão de Paulo, o mestre não dispensa, veja bem, a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Veja bem, o caminho, né? Para Jesus, o mestre, ajudar o Paulo, né? Paulo de Tarso, o doutor Tarso, ele precisou também enviar Ananias para socorrê-lo no campo de carne, da matéria, né? E esse socorro veio através de Ananias. E nós, o que estamos fazendo para levar o Evangelho de Jesus através da nossa vida? Se Jesus nos buscar, que nos busca sempre, para socorrer alguém, será que nós vamos fazer como Ananias, né? Fazer aquilo que ele pediu? Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convidado? E aí? Porque Jesus também se preocupa em acompanhar todos nós aqui na terra, assistindo em pessoa. Por que Jesus, né? Uma pergunta, por que Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo em pessoas? Porque Jesus também achava que deveria fazer isso já aqui na terra, no corpo de carne, um encarnado servir o outro. É que a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo, mas o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Né? Ele quer nos ensinar a sua obra, o seu trabalho. Por isso ele nos usa, como nos usa sempre na nossa vida diária. A gente conversando, a gente em trabalho ou em família. Nós somos convidados por Jesus para criar o quê? Harmonia no ambiente em que estamos, né? É um convite do Cristo a todos nós, e Ele precisa, né, da nossa participação também, para que a gente aprenda, né, a socorrer. O Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai, eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Mas e aí? Se a gente não tiver conquistado desses ensinamentos do Evangelho, através dos exercícios diários da nossa vida, o que aprendemos na Boa Nova de Jesus, né? Como que a gente vai pregar para os outros, ensinar os outros aquilo que nós não fazemos? Como que vamos atender esse convite de Jesus quando Ele diz: eis que vos mando socorrer um enfermo, aquele irmão que vem buscar
o equilíbrio, vem buscar a paz. Resplandece a vossa luz diante dos homens. Cadê a nossa luz, né? Jesus sempre fala: a minha paz eu vos dou, mas e a sua? É conquista de cada um. A paz de Jesus encontramos. Ela está nos envolvendo a todos, mas e nós? Como que estamos vivendo aqui no planeta Terra? A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância, por ele atribuída a contribuição humana. Então, nós vemos aqui, né, que Jesus se preocupa, que nós nos preocupamos uns com os outros, que nós trabalhemos dentro de nós, para que tenha a nossa luz própria, que a nossa direção, o nosso pensamento iluminado no Evangelho, para ajudar os outros. Se nós não angariarmos, não conquistarmos dentro de nós, na vivência do Evangelho, nós não vamos ter a nossa luz própria, né? Amemos os trabalhadores, purificando o serviço sempre. Como que a gente vai amar uns aos outros, né? Purificando o serviço sempre. Onde estiver um seguidor, olha só, do Evangelho, aí se encontra um mensageiro, do amigo celestial, para a obra incessante do bem. Cristianismo significa, olha só, cristianismo significa Cristo em nós, né? Será que a gente está preparado para as tarefas do nosso dia a dia? Será que estamos, né, com Cristo em nós? Viemos para o trabalho devotados, com boa vontade, certo de que nós precisamos do trabalho, não o trabalho precisa de nós. Se o trabalho precisa de nós para que possamos também relembrar as lições de Jesus para cada um, nós precisamos estar com Cristo. Ele dentro de nós, no nosso coração, sentindo a dor do outro, compreendendo o outro. E aí nós vamos ter a nossa luz própria, porque nós vamos ser inspirados para o caminho a seguir, né? Como ajudar? O que fazer para ajudarmos uns aos outros? Todos precisamos de ajuda. E se Jesus nos convida, que não terá mundo regenerado sem os homens se regenerar, a nossa luta é grande. Vamos pensar e vamos buscar, porque desejamos a renovação para o nosso planeta, e desejando a renovação do nosso planeta Terra, nós é quem vamos buscar essa regeneração, através do nosso viver com o Cristo, Ele dentro de nós, não só palavras, né? Não só eu faço, mas assim eu não sei, eu não posso. Sim, nós somos ainda muito insignificantes em todas as tarefas, mas Jesus nos permite estar sempre ligado a Ele. E que Ele nos abençoe e nos dê sempre a oportunidade de estarmos junto com Ele, junto com os nossos irmãos, que choram, que sofrem, que buscam o entendimento. Sempre lembrando que nós precisamos ter Jesus, o Cristo, dentro de nós. Que assim seja.